O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Nazaré e também aqueles que nos acompanham pela rádio web do nosso santuário, hoje nós celebramos os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Da onde vem essa devoção? Essa devoção acompanha desde os nossos irmãos do Antigo Testamento. O povo de Israel testemunha nos livros do Antigo Testamento vários momentos em que Deus enviou os seus anjos para missões especiais junto ao seu povo. E o Novo Testamento inicia também falando disso, porque como não lembrar nessa ocasião, num santuário mariano tão importante como o nosso, do momento em que o arcanjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela será a mãe do Salvador. Então, celebrar os santos arcanjos é exaltar o poder de Deus que foi e que é capaz de criar tudo quanto existe, o que os nossos olhos veem e o que os nossos olhos não veem. É o poder de Deus que se manifesta nos santos anjos. Eles não têm um poder próprio, não. Assim também com os santos. Toda a realeza, todo o poder, toda a força, toda a glória, toda a santidade vem de Deus. E os anjos, eles fazem parte daquele grupo de seres privilegiados que Deus criou, puramente espirituais. São puramente espirituais. E eles estão a serviço de Deus em favor da humanidade. É por isso que nós os amamos. Temos que ter um cuidado muito grande para não tender para o lado do esoterismo. Não tem nada a ver. Temos que ter um cuidado muito grande para não levar essa devoção para um misticismo vazio de verdadeiro significado. Os anjos são seres espirituais
que Deus criou para estarem a seu serviço em favor da humanidade. Aqui e acolá também tem gente que cai no exagero de dizer, não existem. Lembro uma ocasião, em um lugar onde eu me encontrava, que uma pessoa foi fazer um discurso e disse, os anjos não existem. Eu, na hora, tremi com vontade de falar alguma coisa, deixei terminar. Os anjos não existem, o que existem são pessoas boas que... Digo, negativo. Os anjos existem sim. Se eu negar a existência dos anjos, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. É uma blasfêmia. Toda a Sagrada Escritura nos atesta a existência desses seres especiais, criados por Deus para trabalharem com Ele, para Ele, em favor da humanidade. E é justamente o que nós ouvimos hoje. O Apocalipse de São João, que nos fala dessa grande batalha. Essa grande batalha onde Miguel sai vitorioso. Por quê? Porque Miguel se mantém fiel a Deus. O arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo, ele é o exemplo de fidelidade. Ele, depois de Jesus Cristo, primeiro é Cristo, mas depois de Jesus Cristo, é Ele o nosso modelo de fidelidade e também de humildade. Humilde. Tanto é que a vitória dele sobre o mal se dá justamente porque ele é humilde. E nós temos que aprender essa humildade também. Principalmente quando a gente perde a cabeça diante de certas situações e termina não resolvendo nada. Por quê? Porque a raiva, a cólera, aquela vontade de despedaçar o outro não nos leva a lugar nenhum. É a paciência, é a mansidão, é a confiança em Deus que nos ajuda a vencer os grandes obstáculos que nós enfrentamos na vida. Os três arcanjos, eles são sempre atentos à vontade de Deus. E nós também temos que aprender a sermos atentos à vontade de Deus. Devemos estar constantemente atentos ao que Deus nos diz. É por isso que nós insistimos tanto sobre a importância de abrir bem direitinho os nossos ouvidos para a palavra de Deus. O Evangelho de hoje repete a história de Natanael, Bartolomeu, que foi elogiado por Deus. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, meu Deus do céu, que exortação bonita o Senhor nos dá para toda a humanidade, para que nós não nos deixemos levar pela falsidade. É muito feio uma pessoa ser falsa. É muito feio. A falsidade, ela faz com que a pessoa perca todo o brilho, todo o sentido de ser cristão. Que elogio bonito, Jesus Cristo. É Deus que elogia o homem. Aí vem um homem de verdade, sem falsidade. Eu fico pensando se nós, ao chegarmos na presença do Senhor, no final da nossa vida, ouvíssemos também essa saudação. Que coisa linda. Nos esforcemos, só depende de nós. Não podemos ser falsos nem com Ele e nem com o próximo. E ter cuidado com as maquinações daquele que trama contra nós. Hoje também, infelizmente, é uma realidade que nos acompanha. Muitas pessoas dizem assim, o demônio não existe. E já diziam os grandes mestres de espiritualidade que uma das artimanhas dele é justamente convencer que não existe. A gente não é doido de lutar contra uma coisa que não existe. Se o cachorro não está ali rangendo os dentes para nos atacar, a gente não vai se defender, porque
Ele não existe. Não é ter medo, de maneira alguma. Nós temos que confiar em Deus. A festa de hoje dos arcanjos nos convida justamente a isso, a confiarmos em Deus. É dessa confiança em Deus que decorre todo o resto. Nós nos aproximamos da festa do Círio e uma das invocações bonitas que a gente faz a Nossa Senhora é justamente Nossa Senhora Rainha dos Anjos. E de fato ela é Rainha dos Anjos. Maria Santíssima foi uma daquelas poucas criaturas humanas que de fato tiveram o privilégio de ver um ser espiritual que nem todo mundo vê. A Anunciação não foi um sonho. A Anunciação foi uma presença real diante dela. Ela viu com os próprios olhos aquele que foi mandado por Deus para dizer o que ia acontecer. Que privilégio bonito. Aí nós nos lembramos de Tobias, que também teve esse privilégio. E olhamos para tudo isso com muita confiança e pedimos ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora e dos santos arcanjos, que nós também sejamos fiéis a Deus, atentos à Sua palavra e que nos deixemos conduzir pela vontade de Deus, com humildade e fugindo de toda falsidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.